aí, Ju? Tudo bem? Tudo bem e você? Voltamos. 12º vídeo. Já, 12º vídeo. Uau! E vamos falar do que hoje, Carol? Hoje a palavra tá com você. Ixi, vamos falar de comportamento? Vamos. O que você quer saber de comportamento? Me conta. Do Zé Curubus da vida. Zé Curubu? É. Ixi, Maria. Sabe qual que é o Zé Curubu? Zé Curubu tem nome, CPF, endereço fixo, tá, gente? Sim. O pessoal acha que é culpa dos outros. E geralmente ele mora aqui, ó, tá? Então vamos falar um pouco de comportamento, um pouquinho, até introduzindo um pouquinho de neurociência, que para eu poder atender eu tenho que entender bastante comportamento, né? E o que acontece? Os nossos comportamentos, eles são acionados pelo quê? Pensamentos, tá? E esses pensamentos, eles geram sentimentos, e por conta desses sentimentos, se eu tiver uma motivação, eu vou agir, tá legal? Então, que sentimento que pode ser? Pode ser alegria, pode ser medo, pode ser raiva. E aí a gente entra um pouco naquele vídeo do inteligência emocional que a gente falou na outra semana. Sim. Por quê? Porque os sentimentos ligados a medo fazem a gente soltar quais os hormônios? Adrenalina, cortisol, você tem medo, vontade de fugir, você tem vontade de repente, atacar, ou então você paralisa. Você já viu a lagartixa quando a gente corre atrás dela? Assim, não para, ou um gato acuado. O gato acuado agride, entendeu? Ele parte pra cima, pra agressão. Ou então, alguém que, sei lá, você vê um tigre, né? Aí você vai sair correndo, né? Aqui no Brasil você não vai ver tigre, né? É mais difícil. 2 homens numa moto. 2 homens numa moto é mais fácil. E o que acontece? Isso é gerado por um elemento anterior, que é uma situação que você passou, uma situação de infância, ou uma situação no dia a dia que, né, fez você se adaptar e adquirir aquele pensamento. E dentro da gente o tempo todo, eu não sei se você tem alguém que fica o tempo todo falando pra você não vai dar certo. Ah, às vezes tem. Tem. Às vezes fora da nossa cabeça, né? Às vezes no nosso convívio tem sempre alguém, o Zé Curubu, que vai falar, isso daí vai dar certo. Não, mas eu já fiz tudo, já calculei. Mas não vai dar certo. Já vi esse filme, né? E assim, o principal deles, além, lógico, das influências externas, que a gente é o tempo todo influenciado, ou seja, as situações ali estão o tempo todo nos rodeando para alimentar esses pensamentos, a gente tem alguns pensamentos que ficam dentro da nossa cabeça por conta das experiências anteriores. E aí, quando o pessoal vem, cada um nomeia de um jeito. Tem cada nome, entendeu? E aí tem o Zé Curubu, que é famoso. Que é aquele cara que fica o tempo todo, você fala, tive uma ideia. Ai, vou falar isso pro meu chefe. Fala, não, que ele é chato, ele não vai entender, não vai funcionar. É muito típico isso acontecer, principalmente quando é relacionado à mudança. Sim. E aí ele vai falar que não vai dar certo, ele vai ficar aqui, que nem os vídeos, vai dar certo não esses vídeos, entendeu? Não. E aí o segundo, isso é óbvio. Então uma pessoa que está, por exemplo, se preparando para uma prova, aí ela vai chegar e falar assim, não, dói um pouquinho, amanhã você consegue, você é inteligente, isso é óbvio. Aí, como é óbvio estudar? Sim. Mas o quanto de dedicação que você tem que dar para determinado estudo? Mas ele fica aqui, não, é óbvio, deixa pra depois, tira uma sonequinha agora. E aí você vai procrastinando por conta desses pensamentos assim que não te ajudam, entendeu? E aí você para de agir. Sim. Então, e aí eu falo um pouco dos sabotadores, que são justamente elementos que estão junto com esses pensamentos que fazem que você se auto-sabote. Então, na verdade, Ju, pra gente, os sabotadores, né, eles são para que a gente possa identificar, tipo, nunca dá certo vamos supor, nunca dá certo nenhum trabalho meu. E aí você não entende o porquê. Então, fazendo esse estudo, né, essa autoanálise, a gente consegue entender, putz, por que será que nunca dá certo? Será que é porque eu tenho medo de crescer? Por que eu tenho medo de crescer? Talvez eu tinha esse problema. Eu tinha medo de ter dinheiro porque eu tinha medo de não saber lidar com o dinheiro. Sim, exatamente. Então eu me boicotava em situações que eu poderia ter
oportunidades de ganhar muito dinheiro. Sim, exatamente. Né? Isso é muito engraçado, uma coisa que não é consciente, né? Não, opera no nível inconsciente, são crenças. E quando você aciona o medo, então, por exemplo, alguém que você conhece que quebrou, ficou rico da noite pro dia e quebrou. Tá, mas o que acontece? A gente tem um raciocínio, então é aquilo que eu falo. Vamos respirar, colocar ar dentro, né, do nosso cérebro, na circulação. Eu falo que a água também é importante, né, para você circular bastante, tudo para você pensar. Justamente para quê? Para você racionalizar aquilo e ver, tá, o quanto isso está me impedindo, o quanto isso é repetitivo, por quê? O que opera contra esses maus pensamentos, contra esses sabotadores? Um plano em que você estabeleça quanto que eles estão agindo. Que aí você encontra a raiz e corta o mal pela raiz, né? Exatamente, você corta o mal pela raiz e assim, vamos supor que vai continuar aquela memória, porque as memórias de medo são as memórias que ficam fixadas na nossa mente como um chiclete. Então, muitas vezes é muito difícil tirar essas memórias. Mas assim, o que você faz? Quando essa memória chegar, você... eu tenho consciência que está mais forte do que eu. Eu faço um trabalho de mudança de crença com meus clientes, que é uma coisa muito legal e tem dado muito certo. De voltar, tá bom, o que aconteceu? Qual a situação que de repente gerou essa crença em você? Porque é uma coisa que é o que você falou, muitas vezes não está disponível. Sim. E aí, durante a conversa, tudo a gente encontra. E nisso que você encontra, você começa a montar. Então você vai mudar seus pensamentos. E uma coisa muito importante, você se rodear de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você e que acreditem nas mesmas coisas positivas, né? Que você, né? Por quê? Porque isso faz com que você cresça. Porque o que acontece? Qual é o terceiro elemento do Zeca Urubu? Ou do nosso amiguinho imaginário aqui que fica, né? O que acontece? Ele vai, no primeiro momento, quando você começar a exercer a mudança, vai dar errado. É a mesma coisa de uma criança que começa a engatinhar e começa a andar. Para ela andar, ela tem que ter consciência de tudo aquilo que está acontecendo. Imagina se a gente tivesse sabotador forte quando a gente fosse bebezinho. Porque a criança, ela testa tudo, ela fica ali experimentando. E aí, assim, ela vai criando essas coisas à medida que vai crescendo, para se proteger. Mas se a gente tivesse sabotador, ninguém andava, Carol. Você sabe o que é engraçado? Que eu falei de dinheiro, e aí eu lembrei muito daquele livro Os Segredos da Mente Milionária, que é maravilhoso. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas depois a gente coloca aqui na edição. E que ele te faz refletir sobre isso, né? Então, assim, por que você tem dificuldade com dinheiro? Será que é por conta da criação que você teve? Sim. Né? Que às vezes é aquela coisa tipo, meus pais sempre disseram que é muito difícil ganhar dinheiro, que dinheiro não é coisa boa, que gente que tem dinheiro é ruim. Então eu achei esse livro muito engraçado porque ele faz você parar para refletir esses sabotadores, né, voltados para o dinheiro. Mas, por exemplo, às vezes medos que a gente traz da criação que a gente teve. Sim. Às vezes algum trauma dos nossos pais, sei lá, minha mãe dirigia, aconteceu mesmo, ela dirigia e ela teve uma batida de carro que foi bandidos fugindo da polícia, bateram no carro dela, ela traumatizou. Sim. Então, assim, quando eu fui começar a dirigir, ela tinha medo que isso acontecesse comigo, porque é uma proteção de mãe. Sim, a proteção. Né? E eu tinha esse medo. Só que aí eu falei, não, pera, esse medo não é meu, né? Então vamos lá. Não é o que aconteceu com ela que vai acontecer comigo, né? E consegui. Hoje eu dirijo, tudo normal. Mas é engraçado isso que você falou, porque às vezes é uma coisa que a gente traz da nossa criação e pra gente é uma coisa que é tão, eu fui criado assim, né? Gabriela, que você não, eu nasci assim, você sempre assim, né? Que você fica uma coisa que pra você é normal. Sim. Pensar assim, né? Porque eu falei de situações, mas também existem as histórias da família, o Sim. que aconteceu com a família, como que foi, e isso tudo gera crenças, é muito complexo, né? E assim, e tem uma coisa, a parte mais antiga do nosso cérebro, ela é relacionada ao quê? Ao medo que a gente tinha, não tinha nem luz. Então, antigamente, os homens viviam o quê? Onde? Nas cavernas. Então, assim, eles o tempo todo estavam preparados ou para fugir, ou para, de repente, caçar e ir para cima de uma presa grande, porque precisava se alimentar, ou ficar desaparecido, entendeu? Com medo. Então, na realidade, o medo, ele é alguma coisa que, assim, no momento certo, ele nos protege.
E aí a gente fala do ego, que fica o tempo todo aqui só olhando, o que pode, o que não pode, entendeu? Mas muitas vezes a gente está imaginando coisas. E esse é o desafio. Eu estou imaginando, aquilo é real. Por quê? Porque uma coisa é você ter medo de algo real. Sim. Outra coisa é você trazer esse medo para dentro da tua vida e você deixar de agir. E aí isso tem solução, isso tem um caminho para ser trabalhado. Sim, exatamente. E é aquilo que você falou, além da gente parar para identificar os nossos próprios medos e encarar eles de frente, opa, aqui não, né? Agora não Zé mais. Curubu, show Zé Curubu. Chega, daqui para lá você não passa mais, Zé Curubu. Sim. E é muito isso que você falou, que é a questão de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Sim. Né? Essa semana eu vi uma frase muito legal que falava assim, a lagarta disse que ela ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Sim. Então você tem que andar com quem acredita em você. Exatamente. Né? Não adianta você falar, putz, eu quero, sei lá, quero correr uma maratona, e você ficar andando com as pessoas, você vai falar, que besteira, isso não vai te levar a lugar nenhum. E se você andar com uma galera que acredita naquilo também, porque eles vão te falar, não, é isso mesmo, vamos, você consegue, né? É um estímulo. Então, acho que tão importante quanto, na verdade, você identificar os sabotadores é você estar sempre atento para não deixar as pessoas ao seu redor dar força para eles, né? Sim, exatamente. Hoje existem uns grupos que chamam Mastermind, que são grupos de estudo, especificamente. Eu participo de um grupo de Mastermind ligado ao comportamento, justamente para quê? Para você, primeiro, você tem alguma dúvida, você precisa de uma força em algum momento, você tem a força e você contribui. Então, o tempo todo está contribuindo. Por quê? Porque, na realidade, o exercício é evoluir. A estagnação é péssimo, principalmente no mundo como que a gente vive hoje, entendeu? Então você está evoluindo o tempo todo, é extremamente importante você estar com grupos que te influenciem positivamente. E aí é o que eu falei, não é só o pensar positivo, é o pensamento ligado ao quê? A um sentimento de, poxa, eu quero aquilo para mim. Então uma visualização, você ter um objetivo que te leva para atitude. Sim. Cercado de pessoas que realmente te estimulem a crescer. Exatamente. Acho que é tudo isso, é muita coisa. Sim. Acho que é até legal a gente, mais no finalzinho, a gente faz um resumo para vocês aí escrito de tudo isso, mas o mais importante é sempre identificar os sabotadores, saber dizer não, né, Ju? E sim, prestar atenção ao seu redor, se as pessoas apoiam ou não aquilo que você quer alcançar. Sim. Então, é isso. Beijo pra vocês. Cuidem dos pensamentos. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Até.